boa noite a todos os jovens que estão nos assistindo neste momento. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos a Ele, para render louvores ao santo nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração para que possamos dar início a este culto. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de te servir, de te cultuar, ó Deus, e apresentarmos louvores ao teu santo nome, Senhor. Que neste culto, ó Deus, tu possa estar nos levando a uma adoração verdadeira a ti, ó Pai, que tu esteja recebendo o nosso serviço. Oro, ó Senhor, pela vida de cada um dos jovens que estão assistindo este culto, que cada um deles no seu íntimo, ó Deus, no lugar em que estão, possam te cultuar também verdadeiramente, Senhor, render louvores e glórias ao teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Convido a todos que possam abrir as suas Bíblias no Salmo de número 136. Nós vamos fazer uma leitura apenas dos 3 primeiros versículos. O Salmo 136, do versículo 1 ao 3, diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu tenho 2 avisos apenas para dar, que no próximo sábado nós teremos o culto presencial às 7 horas aqui. Lembrando que o pastor Valdemir está trazendo, a série de estudos sobre sexualidade. Então que vocês possam estar vindo, para saber mais sobre esse tema. Também aviso que os capítulos que deverão estudar é o capítulo 11 e 12 de Mateus, tá? Para a nossa dinâmica aqui. E também gostaria de avisar, lembrar que no programa de sábado, Jovens pela Verdade, no programa da rádio, vocês podem fazer perguntas para que possam ser respondidas nesse programa. Tem um quadro no programa que é respondendo as perguntas de acordo com a Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer área, qualquer pergunta que você queira saber, como, por exemplo, já foi respondido sobre a música, qual o tipo de música que se a gente pode ouvir ou não, músicas seculares, também sobre tatuagem. Então, se você tem alguma dúvida e você queira saber se há uma resposta bíblica, você pode estar mandando para a gente, mandando lá no grupo ou para os meninos que fazem o programa da rádio, que o pastor estará respondendo de acordo com a Bíblia. E nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus. Eu passo para o irmão Gustavo, que estará ministrando os louvores. Boa noite, jovens. Motivo mesmo de alegria estarmos na casa do Senhor para agradecermos o nome dele. E nesta noite eu convido você que está em seu lar para assim estarmos adorando o nome do Senhor, Vamos engrandecer o nome dele, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Enquanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Enquanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Enquanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Enquanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Enquanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Enquanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Faz a tua vontade em mim. Enquanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Enquanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Amém, Senhor. Quero saudar todos os jovens e adolescentes da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea,
com boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria e um prazer poder compartilhar da palavra de Deus. E neste momento eu convido você que me assiste nesse momento, que abra sua Bíblia em Provérbios 8 e vamos ler o verso de número 13. Apenas o verso de número 13, no livro de Provérbios 8. Vamos estar fazendo esta leitura e logo em seguida também estaremos fazendo uma breve oração. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 8 e 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Oremos. Pai Celestial, graças te damos pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo que venha ser propício a nós, nos concedendo a graça, ó Deus, para compreender, para expor a Tua Palavra, Deus, e aplicarmos às nossas vidas os ensinamentos, ó Deus, que ela tem a cada um de nós. Oramos pela vida dos jovens e adolescentes desta igreja. Pedimos ao Senhor que venha cada dia, ó Deus, conceder-lhe graça para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus bendito, em nome do Teu Filho amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, então nesta noite nós vamos estar meditando sobre este versículo apenas. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então o capítulo 8 aqui, ou Provérbios 8, ele descreve para nós a excelência da sabedoria. Então todos esses versículos aqui, eles falam como fosse a própria sabedoria falando. Então é muito bom que nós consideremos esse ponto. Tudo que foi escrito aqui, a própria sabedoria, ela está falando, ela está aqui fazendo uma declaração, fazendo uma exposição. E é sempre bom nós considerarmos quando a sabedoria fala, certamente é algo que deve nos fazer atento, pois certamente é bom para nós. Versículo 1 diz: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a estrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. Então veja que o texto ele desenvolve onde a sabedoria ela se coloca diante de nós e ela faz declarações para nós. Ela faz declarações. E quando chega no versículo 13, ela aqui nos traz uma declaração bem importante para as nossas vidas. Ela fala sobre o temor do Senhor. E geralmente quando nós ouvimos sobre esse tema, sobre esse assunto, o temor do Senhor, certamente nós sempre ouvimos conceitos e significados. Geralmente quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios 9 e 10, onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós vamos sempre apresentar meditações, reflexões sobre esse assunto, sempre procurando apresentar conceitos sobre o que é o temor do Senhor, como também apresentar significado, o que significa temer a Deus, o que significa temer ao Senhor. Geralmente se trabalha com esses dois objetivos quando assim se medita ou faz alguma reflexão sobre o temor do Senhor. Mas o versículo 13 aqui de Provérbios 8, ele é diferente, ele não trata de conceito e nem de significado. Se você olhou para a leitura simples,
esse versículo ele não está aqui apresentando um conceito e nem muito menos um significado. Mas aqui ele está apresentando uma descrição. Ele está descrevendo o que é temer ao Senhor. Uma descrição de forma prática. Uma descrição que é possível evidenciar na vida de alguém se ele teme ou não ao Senhor. Enquanto que conceitos e significados, ele apenas serve para trazermos conhecimento, entendimento do que é temer ao Senhor. Mas só pelo fato de conhecer conceito e significado, não significa que essa pessoa teme a Deus de fato. Mas quando nós olhamos para uma pessoa, e quando nós podemos ver essas descrições na vida dessa pessoa, de fato nós temos uma outra visão, uma outra percepção sobre se aquela pessoa teme ou não ao Senhor. E é isso que esse versículo diz para nós. Esse versículo ele fala de atitudes que evidenciam o que é temer a Deus. Porque temer a Deus não se limita apenas no conhecimento do conceito, como já temos até falado sobre esse assunto aqui para com os jovens. Quando nós falamos de conceitos, nós conceituamos da seguinte forma, que temer ao Senhor é reverenciar, é ter consideração por Deus. Isso é temer a Deus de forma conceitual. Mas quando nós nos voltamos para essa descrição, nós temos uma outra forma de identificarmos, de podermos identificar se uma pessoa ela teme ou não ao Senhor. E aqui nesse versículo nós vamos apresentar através de atitudes. Atitudes que é possível evidenciar se uma pessoa teme ou não ao Senhor. Atitudes que nós podemos ver no dia a dia. Olhar para essa pessoa e observar se essas atitudes elas estão presentes na sua vida. Se elas assim procedem, para que daí sim nós possamos ter uma definição se esse crente, se esse irmão teme ou não ao Senhor. Teme ou não ao Senhor. Logo então, quando nós identificarmos essas características, como diz lá Provérbios 10, 9 e 10, essa pessoa ela pode ser considerada sábia, porque o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E essas atitudes, elas estão aqui, apenas nesse único versículo. O versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. É a primeira atitude. Aborrecer o mal, essa palavra aborrecer significa odiar. Aborrecer é odiar o mal. Então, nós devemos atentar para essa atitude, até para as nossas vidas. Se de fato nós aborrecemos o mal, odiamos o mal, porque essa é uma atitude daqueles que temem a Deus, daqueles que reverenciam a Deus, daqueles que consideram Deus, porque o temor do Senhor é isso como conceito. Mas quanto à prática, temer a Deus consiste em odiar o mal. É isso que o texto nos diz aqui no versículo 13. Odiar o mal. O que é mal aqui? O que se refere mal? Nós podemos colocar aqui da seguinte forma: tudo que é desagradável. Mas você pode estar aí me ouvindo e não saber o que é mal. Mas você pode agora ter uma definição do que significa nesse sentido aqui. Tudo que é desagradável, tudo que é do maligno. Então, todas as coisas que você entende que é desagradável, você pode conceituar isso como mal. E dessas coisas você tem que
aborrecer. Se você de fato teme a Deus, você vai odiar essas coisas. Odiar é se opor. Muitas das vezes nós dizemos que tememos a Deus, mas nós estamos compactuando com o mal. Nós estamos concordando com o mal. Mas aquele que de fato teme a Deus, ele não concorda com o mal. A palavra odiar aqui é se opor. É ir contra o mal. É isso que significa odiar. E aqueles que temem a Deus, de fato, ele se opõe. Ele não cede ao mal. Paulo, em uma das suas cartas, escrevendo quanto ao mal que é obra do maligno, também nós podemos conceituar dessa forma, que ele nos orienta a resistir o diabo. A resistir, a se opor contra ele, a não submeter-se àquilo que está sendo colocado. E ele vai fugir de nós. Então o mal é desta forma assim descrito. Então temer a Deus consiste em opor-se ao mal, que significa odiar, aborrecer o mal. O apóstolo Paulo, ele vai ainda mais além. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22, diz que nós, aqueles que temem a Deus, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, devem abster-se de toda forma do mal. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos exortando, ele está nos orientando para que nós possamos abster-se da forma. Não é o mal ainda, é só uma aparência do mal. Até dessas coisas nós devemos nos abster, afastar-se, fugir, como ele diz em outras de suas cartas, fugir de toda a aparência do mal. Isso são atitudes daqueles que temem a Deus. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizer: eu temo a Deus, mas elas não odeiam o mal. Elas não odeiam o mal. Nós olhamos para as suas vidas e nós não conseguimos ver essa oposição ao mal, mas muitas das vezes uma associação, muitas das vezes uma compactuação com o mal. Isso não são atitudes daqueles que temem a Deus, porque aquele que de fato teme a Deus, ele odeia o mal, porque Deus odeia o mal. O profeta Isaías diz que Deus, ele é tão puro de olhos. Na verdade, quem diz isso é o profeta Abacuque, que ele não pode nem ver o mal. Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode nem ver, quanto mais compactuar, aceitar e associar com o mal. E nós dizemos que tememos a Deus e amamos o mal. João diz lá na sua carta que aquele que não odeia o mundo, que é a forma do mal, ele não ama a Deus. Aquele que ama o mundo não pode amar a Deus, porque não dá para essas duas coisas serem praticadas por uma mesma pessoa e atendendo esses dois objetivos, ou um ou outro. Então, temer a Deus consiste em odiar o mal. Essa é uma atitude. É a primeira atitude que nós encontramos aqui, como descrição de uma pessoa que teme a Deus. A segunda atitude nós encontramos no mesmo versículo, diz o texto: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba. Aqui o sábio Salomão, ao escrever, ele diz que não só aborrecer o mal, mas também odiar a soberba. Aquele que teme a Deus, ele também odeia a soberba. O que é soberba? É orgulho. Você não pode ver alguém que teme a Deus com orgulho. É uma pessoa orgulhosa. O orgulho, ele pode ser descrito como considerar-se melhor do que os outros. Essa é uma forma de definir o que é orgulho. É uma pessoa que ele não aceita que ninguém seja melhor do que ele. É uma pessoa que sempre quer ser o melhor, que sempre ele quer estar acima das outras pessoas.
ele não tem humildade. Orgulho, ele é alguém que não tem humildade. Ele mesmo nas suas deficiências, nas suas debilidades, ele não se humilha. Ele sempre quer ser melhor. Isso é orgulho. E isso não faz parte daqueles que temem ao Senhor. Porque o texto diz: o temor do Senhor consiste em odiar, opor-se, esse tipo de coisa. Opor-se. Então, é uma outra atitude que nós encontramos na vida daqueles que temem a Deus, que é odiar o orgulho, que é colocado aqui como uma descrição daqueles que temem a Deus. Mas infelizmente é a mesma coisa. Vemos pessoas que se diz que temem a Deus, mas orgulhosas. Pessoas que não sabem pedir perdão, que não sabem reconhecer que o outro é melhor do que ele. Jesus, certa vez, quando foi questionado pelos seus discípulos, quem era o maior no reino dos céus, no reino de Deus, ele diz: aquele que é servo de todos, esse é o maior. Bem diferente do que nós estamos acostumados com a nossa sociedade. Sempre aquele que é maior é aquele que é servido. Esse é o contexto que nós vivemos. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus é aquele que serve. Esse é o maior. Humildade. Jesus mesmo diz lá no Evangelho de Lucas que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aqui nós estamos falando do próprio Deus sendo representado na forma de servo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses da mesma forma, que ele se humilhou, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Então, não se aplica essa atitude na vida daqueles que temem a Deus, que é a soberba. Mas ainda o texto continua descrevendo o que consiste o temor ao Senhor. O versículo continua dizendo assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Outra palavra, termo que aqueles que temem a Deus devem também se opor. Odiar, aborrecer, que é a arrogância. Deve opor-se à arrogância. E a arrogância, nós podemos assim colocar ela como exaltar a si mesmo. O orgulho é algo que consiste em considerarmos melhor. Mas a arrogância é aquele que gosta, que condiciona todas as coisas para ele se promover. É aquele que se exalta. Isso é arrogância. Nesse sentido aqui que esse texto está colocando diante de nós. Exaltar a si mesmo. Jesus disse que aqueles que querem se exaltar, deixem que os outros exaltem a ele. Pela alguma coisa que ele faz, por alguma habilidade que ele tem. Não que ele mesmo se exalte. Jesus considerou isso para os publicanos, ou seja, para os escribas e fariseus. Eles, quando faziam uma boa ação, eles começavam a divulgar para serem exaltados. Para serem exaltados, e Jesus disse que eles já receberam a glória deles. Então, arrogância também é uma outra atitude que não se aplica na vida daqueles que temem a Deus. Naqueles que temem a Deus. Por quê? Porque ele odeia isso. Aqueles que temem a Deus, ele não pratica, como também odeia isso na vida dos outros. Ele reprova. É interessante que temer a Deus não se limita apenas você não fazer essas coisas, como também você não ser passivo para com aqueles que fazem. Então, temer a Deus consiste em dois sentidos. É você não praticar o que os outros praticam, e como também opor-se ao que os outros praticam. É isso que diz aqui.
O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Outra descrição do que é temer a Deus da forma prática. Odiar o mau caminho. O que é mau caminho? Maus hábitos, má conduta. Aquele que se porta de forma reprovável. Isso nós devemos se opor a esse tipo de coisa. Aqueles que temem a Deus se opõem, eles odeiam. Eles odeiam esse tipo de coisa. E odiar, como eu coloquei aqui diante de vocês, significa não apenas não fazer, mas também reprovar aqueles que fazem. Então, odiar, aborrece o mau caminho. Ou seja, eles odeiam maus hábitos e uma má conduta daqueles que assim vivem. E por último, nós temos aqui, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Boca perversa tem um sentido de pessoas que falam palavras ofensivas, palavras que são direcionadas com a intenção de ferir alguém. Isso são o quê? São descrito aqui como boca perversa. Isso nós encontramos em muitas pessoas. Pessoas que quando elas falam, elas ferem as pessoas. Elas ofendem as pessoas com palavras que foram ditas de forma ofensiva, perversamente. Mas aqueles que temem a Deus não procedem dessa forma. Não procede, como também reprova na vida daqueles que assim procedem. Então, quando nós olhamos aqui para apenas esse versículo, nós encontramos aqui 5 descrições. 5 descrições que podem ser vistas em forma de atitude na vida daqueles que temem a Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus, ele odeia o mal, ele odeia a soberba, ele odeia a arrogância, ele odeia o mau caminho e ele odeia a boca perversa. Quando nós encontrarmos uma pessoa com essas atitudes de opor-se a essas coisas, nós podemos de fato declarar que esse teme a Deus. Esse teme a Deus. Então, que você e eu possamos atentar para essas atitudes e desenvolvê-las em nossas vidas, para assim sermos considerados como uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus. E isso sendo, nós podemos estar já com o princípio da sabedoria em frente de nós. Então, que você possa meditar, jovem e adolescente, que você possa considerar essas atitudes para a sua vida, para que assim você possa mesmo ser descrito como alguém que teme a Deus. Que Deus aplique essa reflexão, esta meditação ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.